muito antes de ser rei, antes de empunhar uma espada. Havia apenas um menino, um pastor solitário, ignorado pelos homens, mas escolhido por Deus. Israel vivia dias de angústia. O rei Saul se afastava de Deus, e o coração do povo se enchia de incerteza. A nação, antes forte, agora parecia frágil, vulnerável aos inimigos que a cercavam. Nas sombras, o povo clamava em silêncio por um novo líder, uma esperança que pudesse restaurar a glória perdida e a aliança com o Criador. E na pequena Belém, um jovem pastor aprenderia a ouvir a voz de Deus no silêncio das montanhas. Seu nome era Davi. Enquanto seus irmãos eram homens de guerra e destaque, ele era apenas o caçula, encarregado das ovelhas. O trabalho menos nobre da família. Mas era ali, no isolamento dos campos, sob o sol escaldante e as noites estreladas, que seu coração se moldava. Com sua harpa em mãos, ele não apenas afugentava predadores, mas compunha canções para o seu Deus, desenvolvendo uma intimidade que ninguém mais via ou entendia. O profeta Samuel chegou à vila de Belém, e a atmosfera pesada da incerteza se tornou palpável. Os moradores o observavam com uma mistura de medo e respeito. Uma luz forte parecia cair sobre ele, destacando sua autoridade divina. Com uma voz grave e lenta, ele anunciou: "Trago ordem do Senhor." A ordem era clara: ungir o novo rei de Israel entre os filhos de Jessé. Um a um, os filhos mais velhos e imponentes se apresentaram. Eliabe, o primogênito, alto e forte, parecia a escolha óbvia. Mas a voz de Deus sussurrou ao profeta, uma voz grave e coante: "Não é este. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração." Todos os 7 filhos passaram, e para cada um, a resposta foi a mesma. Confuso, Samuel perguntou a Jessé se não havia mais nenhum filho. Foi então que se lembraram de Davi, o menino que cuidava das ovelhas. Chamado às pressas, Davi chegou correndo, ainda sujo de poeira do campo, segurando sua fiel harpa. Diante do profeta, o jovem ruivo, de belo semblante, esperou. E então a voz divina confirmou: "É este, levante-se e unja-o." Samuel derramou o óleo sagrado sobre a cabeça do rapaz, e uma luz celestial pareceu invadir o ambiente, banhando a cena em um brilho dourado. Ali, naquele instante, começava a jornada do maior rei de Israel. Aqueles que Deus chama, ele treina. Mesmo quando ninguém está olhando, a vida de pastor não era pacífica como muitos imaginavam. Era um treinamento brutal e solitário. Certa vez, um leão faminto saltou sobre o rebanho, e Davi não hesitou. Com uma coragem que vinha de sua fé, ele perseguiu a fera. O rugido do leão ecoou pelo vale, mas Davi, clamando em seu coração, disse: "O Senhor, meu Deus, é minha força." Ele agarrou o animal e o derrotou, salvando a ovelha de suas presas. Em outra ocasião, foi um urso. A batalha foi rápida e brutal. O animal se ergueu, rugindo, e Davi rolou pela terra, desviando de suas garras, e o atingiu com seu cajado, com uma força que não era sua. Cada confronto não era apenas uma luta pela sobrevivência, mas uma lição divina. Davi aprendia que sua proteção não vinha de sua própria habilidade, mas da mão poderosa de Deus, que o livrava repetidamente. Enquanto Davi era treinado no anonimato, o exército de Israel enfrentava seu maior teste de fé no vale de Hela. Os soldados estavam cansados, e o acampamento era dominado por um clima de medo. O rei Saul, atormentado por um espírito maligno, olhava para o vale com desespero. Do outro lado, acampavam os filisteus, e entre eles, uma arma de guerra que parecia invencível. Da névoa matinal, ele surgiu Golias de Gate, um gigante de quase 3 metros de altura, coberto por uma armadura de bronze que brilhava sob o sol. Sua lança era como o eixo de um tecelão, e sua voz monstruosa ecoava pelas colinas, carregada de desprezo. Por 40 dias, ele se apresentou, rugindo o mesmo desafio: "Escolha um homem para lutar comigo. Se ele vencer, seremos seus servos. Se eu vencer, vocês serão nossos." O terror paralisava o exército de Israel. Ninguém ousava responder.
Longe do campo de batalha, Jessé, preocupado com seus filhos mais velhos, enviou o caçula Davi para levar suprimentos e trazer notícias. Com pães e queijos nas mãos, o jovem pastor chegou ao acampamento. Simples, humilde, ele caminhava entre os soldados quando, de repente, o chão tremeu e a voz do gigante ecoou mais uma vez, insultando Israel e seu Deus. Os guerreiros antes valentes tremiam, mas Davi não sentiu medo. Sentiu indignação. Virando-se para os homens ao seu lado, ele perguntou, com a voz cheia de fogo: quem é este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Sua atitude chamou a atenção, inclusive de seu irmão mais velho, Eliabe, que o acusou de arrogância e de ter vindo apenas para assistir à batalha. Mas Davi respondeu com firmeza, sem perder a humildade, focado no que realmente importava. A honra de Deus estava em jogo. Suas palavras chegaram aos ouvidos do rei Saul, que mandou chamá-lo. Davi entrou na tenda real, um jovem franzino diante de um rei desesperado. Saul olhou para ele, cético, mas Davi falou com uma convicção inabalável. Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando um leão ou um urso vinha e tomava uma ovelha do rebanho, eu ia atrás dele. O Senhor, que me livrou da garra do leão e da garra do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Saul, sem outra opção, concordou. Ele ofereceu sua própria armadura ao jovem. Davi a vestiu, mas mal conseguia andar. O pesado elmo, a couraça de bronze. Nada daquilo lhe pertencia. Ele retirou tudo. A fé é mais forte que o metal. Pegou apenas seu cajado, sua funda de pastor, e desceu ao ribeiro. O clímax se aproximava. Enquanto Davi descia sozinho para o vale, o som ao redor parecia abafado. Apenas os batimentos de seu coração eram audíveis. Ele se curvou e pegou 5 pedras lisas do riacho, colocando-as em seu alforje. Do outro lado, Golias o viu se aproximar e começou a rir, um riso cheio de desprezo. Ele cuspiu no chão e zombou. Com sua voz trovejante, sou eu por acaso um cão, para que venhas a mim com paus? Mas a resposta de Davi ecoou com uma autoridade que não vinha dele. Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. A tensão no vale era total. Os soldados dos 2 exércitos prendiam a respiração. Em câmera superlenta, a mão de Davi encaixou a primeira pedra na funda. O impossível estava prestes a acontecer. Davi girou a funda sobre a cabeça. 1, 2, 3 vezes. O movimento circular criou um zumbido que cortou o silêncio tenso. Ele a soltou. A pequena pedra cortou o ar em um borrão, um projétil de fé pura, voando em direção ao gigante. Golias, que esperava uma espada, mal teve tempo de reagir. A pedra cravou fundo em sua testa, exatamente no único ponto desprotegido de sua armadura. Os olhos do gigante se reviraram. Por um instante, ele ficou parado, como se o mundo tivesse congelado. E então, como uma muralha que desaba, ele caiu com o rosto em terra, com um estrondo que fez o chão tremer. O silêncio foi quebrado por um grito de guerra. Davi correu até o corpo do gigante, pegou a própria espada pesada de Golias e, com um único golpe, selou a vitória. Ao ver seu campeão caído, o exército filisteu entrou em pânico e fugiu. O exército de Israel, antes paralisado pelo medo, avançou em um grito uníssono de triunfo e perseguiu seus inimigos. Naquele dia, uma lição eterna foi cravada na história. Quando Deus está com você, nenhum gigante permanece de pé. Não foi a força, não foi a espada. Foi a fé. A mesma fé que Deus usou para treinar um menino no deserto, que o ungiu em segredo e o capacitou em público. A fé que transforma pastores em reis e meninos em matadores de gigantes que pareciam invencíveis. A história de Davi nos lembra que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Todo ser humano enfrenta gigantes: o medo, a ansiedade, a dor, o fracasso, a dúvida. Eles se erguem diante de nós,
zombando de nossas fraquezas e tentando paralisar nosso futuro. Mas a lição do Vale de Ela continua viva. Com Deus, nenhum gigante é maior do que você. Sua arma pode não ser uma funda, mas a sua fé, sua vitória, não depende do tamanho do seu problema, mas do tamanho do seu Deus. Seja fiel no pequeno, nas batalhas que ninguém vê, e Deus te levantará para o grande. Obrigado por assistir. Se esta mensagem te inspirou, se inscreva no canal e compartilhe